Agora, coalizão internacional, Daniel Celino, não é cogitada em relação ao enfrentamento do Hamas. A coalizão internacional é cogitada pelos Estados Unidos para essa questão do Mar Vermelho. Porque na live que eu fiz ontem, na live que eu fiz anteontem, falei muito sobre essas questões desses incidentes que estão acontecendo no Mar Vermelho. Você tem toda uma relação na qual você percebe que, na realidade, no mundo real, Israel e Irã já estão em conflito. Israel e Irã já estão em conflito. Então, Gabi 300, boa tarde. O problema não é o peso do Iêmen. O problema não é o peso desse grupo. O problema é o que carrega esse grupo em relação ao símbolo do apoio iraniano. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. E eu acho que é aí que a gente precisa remarcar. Nós temos uma questão na qual tudo que está acontecendo no Mar Vermelho vai repercutir no norte de Israel e no sul do Líbano. Tudo que acontecer, eventualmente, no norte de Israel e no sul do Líbano, vai repercutir no Golã, sírio, que está ali do lado, que você tem um componente de presença do Hezbollah. E quando o Irã diz, olha, eu vou tocar esse porta-aviões americano da região, quando o Irã diz, olha, o que aconteceu no nosso complexo químico no domingo foi um ataque de Israel, é sinal que as coisas já estão acontecendo. Então, quando eu falo sobre acirramento, eu falo sobre uma guerra que já existe, mas não é uma guerra entre Israel e Irã de alta intensidade, porque tem muitos proxies, né? Você tem muitos elementos. Eu diria que um proxy que é pouco levantado, que é pouco notado, são esses grupos na Síria que lutam contra o governo do Assad. Eles estão ao lado dos turcos, mas eles fazem o jogo de Israel, na realidade. Por que eles fazem o jogo de Israel? Porque eles tentam, na realidade, enfraquecer o exército sírio, que é parte dessa aliança favorável aos iranianos. Então, esqueçam essas declarações do Erdogan, que ele vai entrar, que vai quebrar, que vai isso, que vai aquilo, que vai outro, tudo bobagem. O Erdogan tem muita proximidade com Israel. A energia que Israel precisa para fazer a guerra vem da Turquia, por intermédio da Turquia transitam os recursos que vêm do Azerbaijão e do Cazaquistão, que vêm do Kurdistão iraquiano, em direção a Israel. Isso representa 70%, 80% da necessidade de petróleo e gás de Israel para fazer a guerra, tá? Para fazer a guerra, é bom que se frise. Então, nós estamos nesse contexto que eu estou, nesse momento, qual é a avaliação que eu faço? Para o Biden está cada vez mais difícil sustentar esse apoio incondicional a Israel. Por outro lado, Israel se vê cada vez mais pressionado. Primeiro porque não consegue resolver a situação em Gaza de uma forma definitiva. Por mais força que tenha empreendido em Gaza, por mais destruição, e por mais mortos, feridos e outros elementos que tenham sido causados, é inevitável que nós entendamos que a resistência armada promovida pelo Hamas, pelo Jihad e outros grupos palestinos continua, né? O jornal Haaretz, na sua edição digital, está dizendo hoje que Israel muito provavelmente subnotifica o número de mortos, tá? Então, o que eu tenho nesse contexto para perceber é que a situação de Israel parece difícil. Parece difícil, diferente dos outros contextos que nós verificamos nas 3 guerras árabes israelenses anteriores. Agora, se nós falarmos numa 4ª guerra árabe-israelense, na realidade, seria uma guerra árabe-persa-israelense, né? Porque tem o componente do Irã, e tem muitos países árabes que não fazem parte de uma coalizão anti-israelense, né? Mas você tem, claro, os elementos pró-iranianos no Hezbollah, o governo sírio, os Houthis do Iêmen, grupos pró-iranianos no Iraque e os persas, os iranianos, né?